O Brasil apresentou nesse mês uma deflação de 0,68%, indo na contramão do mundo que está passando por um grande processo inflacionário. Por que isso aconteceu e quais são as possíveis consequências dessa queda do preço dos produtos? Gustavo Petro, na sua posse, convidou o rei da Espanha e teve um climão meio desagradável ali, por conta do artefato conhecido como a Espada do Simão Bolívar. O rei da Espanha foi um pouco desrespeitoso com a história e com a cultura da Colômbia. O que está rolando? Taiwan começa a responder aos exercícios militares chineses, também utilizando armamento e munição real, assim como os chineses, e a Crimeia tem uma grande explosão no seu território. Será que foi um ataque ucraniano, alguma falha de defesa, algum tipo de sabotagem? Vamos discutir aqui no nosso vídeo. Outro ponto importante também está relacionado a um possível acordo entre Irã e Europa. Finalmente, o acordo feito entre Irã, Estados Unidos, Europa e Rússia vai ser retomado? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, eu acho que vocês já sabem, né? Grande parte, pelo menos quem me acompanha, eu sou candidato a deputado estadual pelo estado de São Paulo. Muita gente está me procurando, fala, professor, Goiás, Minas, tal. É São Paulo, tá bom? E eu não posso fazer ainda campanha, não estamos em período eleitoral, mas você vai me ajudar muito. Se você gosta das minhas falas, das minhas ideias, quer saber um pouco mais sobre mim, me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, que eu vou precisar bastante de você para conseguir realizar o meu objetivo e, claro, melhorar a vida dos habitantes de São Paulo. Tamo junto? Então segue lá no Instagram, vai ser super importante. Beleza? Bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, o Brasil, ao contrário, na contramão do mundo, né, a gente percebe que o mundo está com inflação de 10%, 11%, e países que tradicionalmente não convivem com essa inflação tão alta assim. Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos e por aí vai. E o Brasil apresentou uma deflação de 0,68. Caramba, professor, que interessante, hein? Por que isso aconteceu? O principal motivo foi a redução da alíquota do ICMS, né? A gente tinha uma série de produtos ali, principalmente relacionados à energia e combustíveis, que não coincidentemente foram os produtos que mais contribuíram para a queda do preço das coisas, que tinham ICMS dos estados, né? De 35%. O Rio de Janeiro, por exemplo, os combustíveis era 35%, né? E aí o governo federal transformou ele em item essencial e reduziu a alíquota máxima para 17%. Fora alguns tipos de outros incentivos, zerar, por exemplo, impostos federais no diesel, fazer acordos com alguns estados para que o estado reduza ainda mais o ICMS e o governo federal também reduza imposto nos combustíveis. Então, alguns acordos eles foram feitos para que reduzisse principalmente o preço da energia e dos combustíveis. E, galera, convenhamos, se isso fica mais barato, consequentemente, tudo fica mais barato. Então, foi um processo de deflação, de queda do preço das coisas. E claro que para o nosso poder de compra, galera, você muito possivelmente deve estar sofrendo bastante. Com o aumento do preço dos produtos, aumento da conta de energia, aumento da conta de gasolina. Então é excelente que a gente tenha uma queda dos preços dos produtos. A grande questão que a oposição vem criticando nessa medida é que nesse momento, beleza, a gente está no momento aí de fazer alguns tipos de chamado de PEC das bondades, por quem defende um pouco mais o governo, ou PEC kamikaze, para quem é um pouco mais contrário ao governo, e está aumentando os gastos públicos. Grande parte desse dinheiro está vindo ou da venda da Eletrobras, ou do lucro das estatais, da Petrobras, da Vale e tal. Só que grande parte desse lucro, ele vem acontecendo nesse momento por conta de uma explosão do preço das commodities. Olha o lucro que a Petrobras está tendo por conta do PPI, o preço praticado de acordo com o mercado internacional, pareado ao preço do dólar. E isso vem angariando, agora, grande recurso para o Brasil. Então, o Brasil, nesse momento, que é um pouco anômalo, digamos assim, na captação de recursos, as nossas estatais estão dando lucros recordes aí, também por conta, né, dessa disparada do preço das commodities, para conseguir fazer aumento dos gastos públicos, para conseguir dar um pouco mais de subsídio, conseguir reduzir um pouco mais a arrecadação dos estados. ICMS, o governo federal oferecendo uma contrapartida. O problema é assim, será que depois, no momento depois, será que isso não pode incumbir em uma certa irresponsabilidade fiscal? Será que os estados, sem a ajuda do governo federal, eles vão conseguir fazer com que todo o ICMS, todos esses novos produtos que foram taxados a 17%, eles consigam dar conta das necessidades de gastos do governo estadual? No nosso pacto federativo, grande parte dos recursos ainda está muito concentrado na federação, na União. Os estados e municípios, principalmente os municípios,
eles têm responsabilidades muito grandes, né? Então, educação básica, saúde, transporte, iluminação, segurança, tal. Só que eles contam com uma ínfima parte dos recursos. Se você reduz o ICMS, é bom nesse momento, mas pode fazer com que os estados entrem no regime de déficit. E aí eles vão ser obrigados a se endividar e vão exigir uma contrapartida do governo federal, ou seja, a grana do governo federal. Entende que isso politicamente pode ser um pouco complicado para municípios e estados? Por quê? Vou imaginar, atualmente é um governo de direita. Aí possivelmente o governo Bolsonaro pode ser que ele ajude mais estados que são aliados políticos dele. Ou então, se fosse um governo de esquerda, pode ser que ele ajude um pouco mais estados que são aliados politicamente a ele, governos mais de esquerda, e ignore os governadores de direita, percebe? Então, você criando estados endividados pela redução do ICMS, pode fazer com que no futuro você tenha uma dependência muito grande dos estados e municípios frente ao governo federal. Eu, particularmente, né, acho que é interessante até reformar esse nosso pacto federativo e dar um pouco mais de autonomia para municípios e estados, que geralmente entendem um pouco mais das necessidades das populações locais. Não centralizar tanto o recurso assim na mão do governo federal e o repasse de verbas ficar dependendo de parcerias políticas, acordos econômicos e coisa que vale, tá? Você dá uma situação de autonomia um pouco maior para municípios e estados. Eu, particularmente, acho interessante. E até você faz com que estados... eu vou pegar o caso de São Paulo, que eu moro em São Paulo, né? São Paulo, a cada R$ 100 que o estado gera, só 9 voltam para o estado de São Paulo. Enquanto tem estados que claramente estão numa situação de déficit fiscal, por uma irresponsabilidade, então gasta muito com funcionalismo público, com muitos privilégios, só que acaba o governo federal dando uma ajuda de custos, porque precisa, claro, né, sustentar o estado para ter uma saúde financeira melhor. Então, pode ser que isso gere uma problemática um pouco maior, um risco fiscal que pode gerar inflação. Você acha que isso vai culminar? Vai ter essa consequência para a nossa economia? A gente teve uma queda bem importante no preço da energia e dos combustíveis, como eu falei para vocês, e o aumento no preço dos alimentos. Então, assim, é uma inflação que para o mais pobre ainda está pegando um pouquinho, tá? De novo, então notícia positiva, mas as consequências, talvez daqui 1, 2, 3 anos, pode ser que não sejam tão positivas assim, ok? Taiwan começa a responder os exercícios militares chineses também com munições reais. A China, ela vem, né, desde a visita da Nancy Pelosi, fazendo incursões aéreas, fechando o espaço marítimo. Taiwan recentemente abriu o espaço aéreo novamente. Enfim, pode ser que dê algum tipo de conflito, tá? E agora Taiwan começou a responder aos exercícios militares chineses, que cada vez mais sobrevoam a ilha de Taiwan, lembrando que a China não considera que isso é uma invasão de território, já que Taiwan pertence à China, segundo a China, tá? Taiwan começa a responder de maneira com exercícios bélicos com armas reais também, tá? Isso pode dar algum tipo de problema por um conflito direto entre China e Taiwan. Gustavo Petro, o primeiro presidente de esquerda eleito na Colômbia, lembrando que ele já foi militante do M19, que é um partido de guerrilha na Colômbia, praticou uma série de atrocidades no passado, tá bom? Ele foi tomar posse e um dos seus convidados foi o rei da Espanha, que aliás já está passando por uma crise de popularidade há um tempo bem importante, tá? Bom, nessa posse do Gustavo Petro, ele fez uso de um artefato que é conhecido como a Espada de Simão Bolívar. Inclusive, só uma história interessante, tá? Rapidinho. O Simão Bolívar, ele é conhecido como o grande libertador da América, principalmente para alguns países. E ele tinha como princípio a ideia de uma união das Américas contra o imperialismo espanhol. Tanto que, por exemplo, quando Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, uma série de presidentes de esquerda, uma esquerda mais radical, foi eleito na América do Sul, eles tinham como proposta um novo bolivarianismo, ou seja, uma ideia de união das Américas, só que agora não contra o imperialismo espanhol, e sim contra o imperialismo americano, imperialismo do empresariado, né? Enfim, era um movimento mais de esquerda, mais estatizante, que tinha como princípio as ideias do Simão Bolívar para o lado um pouco mais esquerdo da força, digamos assim. Então, essa espada do Simão Bolívar representa muito para o Gustavo Petro, que também tem essa concepção um pouco mais bolivariana, né, um pouco mais de esquerda, anti-imperialista, dos Estados Unidos, segundo eles, claro. Tanto que, por exemplo, o grupo dele, o M19, ele roubou essa espada em 1977 e acabou só devolvendo na década de 90. Aliás, uma grave confusão diplomática. Em 77, eles roubaram essa espada porque essa espada representa, que nem eu falei, né, a luta pela independência da América e tal. E pro M19, que era um grupo que estava surgindo naquele momento, era importante pegar essa espada, do jeito deles, claro, né, para falar, olha, estou lutando pela liberdade, contra a independência e tal. Enfim, quando eles aceitaram devolver num processo de pacificação
de fazer com que o M19 não fosse mais um grupo considerado terrorista na Colômbia, a Colômbia não tinha relações diplomáticas com Cuba, que era onde estava a espada. A Venezuela teve que mediar a situação, fazer um intercâmbio ali, né, entre o meio-campo entre Colômbia e Cuba, e a espada acabou voltando para o território colombiano. Pois é, o Gustavo Petro, ele foi lá e na cerimônia de posse, ele fez a transição, ele pegou o objeto e colocou como um símbolo agora do seu novo governo. O rei da Espanha que estava lá, obviamente não se levantou para fazer homenagem ali. Por quê? Porque aquela espada do Simão Bolívar representa a independência frente à Espanha. Talvez a Espanha não tenha ficado muito feliz com essa homenagem que foi feita a alguém que quis se libertar da Espanha. Só que isso foi criticado, inclusive, na Espanha. Pô, como assim? Passado histórico, realmente, o nosso colonialismo não foi interessante e tal. Então, ele foi muito criticado por parte dos espanhóis, por ter desrespeitado, digamos assim, a Colômbia e não ter respeitado a tradição. Lembrando que, assim, a gente acaba meio que ignorando algumas coisas históricas e algumas cenas bizarras são feitas. Vocês sabem que eu gosto de futebol. Aliás, ó, só uma parênteses aqui, tá? Hashtag eu acredito, milagre no Maracanã, 4-1 Corinthians, tá? Vamos voltar aqui pro vídeo. Desculpa, tá? Mas é que eu tô torcendo, vamos lá. Bom, mas a gente teve a final da Copa Libertadores, por exemplo, disputada entre Boca e River, quando teve uma briga entre os torcedores argentinos, ela foi disputada em Madrid, na Espanha. Galera, convenhamos, historicamente, a Copa Libertadores da América traz uma referência à libertação da América. Disputar uma final de Copa Libertadores na Espanha era, no mínimo, uma ofensa histórica, né? Enfim, um contrassenso histórico. Outro ponto importante, cara, está relacionado a explosões que aconteceram no território da Crimeia. Lembrando que a Crimeia é uma península que foi ocupada quando começou a Guerra Civil Ucraniana em 2013. Em 2014, a Rússia ocupou a Crimeia, alegando que os russos que ali viviam estavam sob risco de vida, fez um plebiscito que não é reconhecido pela comunidade internacional, mas segundo o plebiscito deles, a Crimeia queria voltar a pertencer à Rússia. Hoje a Crimeia pertence à Rússia. É uma região de portos importantes, Sevastopol, por exemplo, e é uma região principalmente com grande área de turismo, tá? A gente teve uma explosão bem significativa hoje numa base militar na Crimeia. Segundo a Rússia, ainda não é, o governador, inclusive, da Crimeia, não é muito preciso falar qual foi a situação que causou essas explosões, tá? Deixa eu ver aqui se tá ligado, desculpa, tá? O que causou essa explosão? Será que foi, por exemplo, algum tipo de boicote dos ucranianos? Existe essa suspeita. Um ataque da Ucrânia aparentemente não foi, embora algumas mídias tenham relatado que ataques à Crimeia aconteceram com armamentos americanos, talvez com o sistema HIMARS e tal. Por enquanto não está nada comprovado acerca disso. Caso tenha sido um ataque da Ucrânia com mísseis, né, com lançador de foguetes americano, claro que isso vai exigir da Rússia uma resposta militar. Não tô falando que está certo ou que está errado, mas que a Rússia vai ter que responder militarmente, e aí os ucranianos podem estar em bem maus lençóis. E para finalizar aqui o nosso vídeo, a possibilidade que existe de acordo com o Irã e a Europa. Possivelmente, essa semana ainda, tá, a gente vai ter a oficialização, que já está com seu texto final pronto, segundo o Irã e Europa. É um texto de 25 páginas, que diz sobre o acordo entre Irã e Europa. Esse acordo tem bases muito similares ao que foi assinado lá em 2015, em que o Irã abriu seu país para vistorias da AIA, Agência Internacional de Energia Atômica, e, em contrapartida, parava de sofrer sanções econômicas do mundo ocidental, principalmente Europa e Estados Unidos. Só que naquele contexto era muito importante que isso acontecesse. O Estado Islâmico estava crescendo muito, e o Irã e os Estados Unidos são totalmente contrários ao Estado Islâmico, e o Estado Islâmico ele baseava muito o seu crescimento em venda de petróleo a um preço mais barato do que era praticado no mercado internacional. Se o Irã entrasse no mercado mundial de petróleo, baixava o preço e sufocava economicamente o Estado Islâmico, que foi o que de fato aconteceu, tá? E o Obama, ele tinha uma tática ali um pouco mais de aproximação, tentou fazer um acordo com Cuba, fez o acordo, por exemplo, com o Irã e tal, né? Bom, o Trump, ele saiu desse acordo, alegando que o Irã armava grupos terroristas no Iêmen e que também o Irã não estava respeitando os limites de enriquecimento de urânio. Desde que o Trump saiu, o Irã de fato começou a enriquecer urânio acima do permitido. A gente teve uma declaração recente em que um comunicador do presidente do Irã falou que o Irã hoje já tem condições de produzir a sua própria arma nuclear, embora não tenha interesse no momento. Será? Não sei, tá? Esse acordo precisa ser revisado por todas as partes, segundo membros da União Europeia.
ou assina tudo ou não assina nada, não existe meio termo, tá? Vamos trocar isso aqui. Já tá o texto final, ou o Irã aceita ou não aceita. E o Irã possivelmente vai resistir um pouco em assinar esse acordo. Por quê? Geopoliticamente falando, esse ano foi muito importante para o Irã. O Irã se aproximou da Venezuela, o Irã se aproximou da China, se aproximou da Rússia. Então eu diria para vocês que a dependência do Irã frente aos Estados Unidos e ao mundo ocidental é menor do que era o ano passado, por exemplo. Ano passado o Irã talvez se tivesse muito mais motivado a assinar um novo acordo. Esse ano, não sei, tá? Israel vê com extrema preocupação esse acordo, porque diz que se de fato ele for assinado, o Irã vai ter ainda mais liberdade para enriquecer urânio em algumas locais de enriquecimento que não foram anunciados para a IA, Agência Nacional de Energia Atômica, e isso pode facilitar com que o Irã possivelmente ataque o território de Israel. Lembrando que Israel, que inclusive sofreu com ataques recentes da Jihad Islâmica, a Jihad Islâmica é um grupo financiado pelos iranianos. Irã e Israel não se dão nada bem. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais temas do dia? Se vocês curtiram, então, já deixa seu like, me segue ali no Instagram, super importante. Tamo junto, beijos, abraço e tchau. #Milagre no Maracanã. Tamo junto, pessoal. Tchau, tchau.